para a mulher samaritana que lhe perguntou acerca aonde ela deveria adorar, se na Samaria, no templo de Samaria, ou no templo central em Jerusalém. E Jesus disse: Deus é espírito e verdade, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, vamos aqui configurar Deus como sendo espírito, que transcende a tudo que conhecemos naturalmente. E, por num movimento de filiação, ele nos criou, na condição de filhos, espíritos com letras minúsculas, mas trazendo a mesma natureza do divino, trazendo o mesmo conteúdo do Criador, e, portanto, com essa predestinação de sermos os co-criadores da criação. E é isso que o trabalhador espírita é chamado a poder colocar dentro do centro espírita, como um co-criador. Então, é nessas entranhas que estão as virtudes adormecidas, que pelo processo da educação moral, nós vamos acordar esses recursos internos na relação que estabelecemos com o mundo. A exemplo da semente, que é a imagem de melhor comparação que se pode fazer, ela detém em si tudo que o vegetal adulto vai dispor, do caule, das flores, do fruto, da semente, do odor. Mas ela, enquanto semente, você a olha e não dá-se conta de que ali dorme um carvalho portentoso, de que ali dorme uma cerejeira portentosa, de que ali dorme uma castanheira imensa, volumosa, que desafia os céus, comparando-se a um arranha-céu construído pelos homens. De que ali, naquela semente, dorme a águia no ovo. Ali está a penugem, as garras, o bico, o seu olhar, o voo. Ali está o sábio, olhando o ovo, poderá entrever a águia voando. Por isso que os grandes homens, quando abordam as pessoas menores, conseguem entrever esse caminho que essa pessoa é capaz de fazer, porque elas detêm dentro de si todas essas possibilidades. O mestre dos mestres que Jesus haveria de dizer a um fariseu, que era o hipócrita, era um sepulcro caiado, como ele bem caracterizava essa facção contemporânea a Jesus, que eram os fariseus, mas ele haveria de dizer: o reino dos céus está dentro de vós. Mas como ele poderia dizer isso a um homem de má vida? Ele queria caracterizar exatamente que no âmbito das entranhas daquele ser estavam todas as virtudes adormecidas ou semi-adormecidas. Que no momento em que ele quisesse, ele faria desabrochar, germinar, para poder trabalhar o ego. E era o ego que, de uma forma extrema, que de uma forma tangenciando o equilíbrio, comporia o sepulcro caiado. A partir do espírito, nós vamos conseguindo estruturar o nosso ego. E vamos dar conta de poder assumir uma posição que seja uma posição mais eloquente, de poder ser um emocional, ser um espiritual, ser um racional, o social, o corporal, dentro do caminho do meio. A única forma que o ego tem de acertar é ele poder mergulhar nas suas entranhas. Essas entranhas, portanto, falam dessa educação. Mas é dessa educação moral que Kardec tem a lucidez de diferenciar da educação intelectual. Ele desqualifica a comparação que se poderia pretender fazer com a mera instrução da inteligência e diz que era uma educação moral que iria além dos livros. Portanto, não era uma educação moral livresca que se pudesse ter no âmbito apenas do conhecimento cognitivo. Era uma educação que modelava hábitos, caracteres, era uma educação que imprimia um novo movimento para o ser. E de que era essa perspectiva que ia permitir que o espírito pudesse fazer o encontro com o ego e pudesse estar estruturando o ego. Esse caminho, portanto, talvez seja o nosso grande desafio no amai-vos, instruí-vos, porque esse é o caminho do grande acasalamento. Enquanto a gente quer procurar alguém para nos fazer feliz, nós deveríamos egoicamente procurar as nossas entranhas, o espírito que somos, para alcançar a felicidade. É aí que está
na linguagem mística, o casamento místico. É aí que está o grande encontro, quando Paulo diz, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, o ego Paulo, a personalidade Paulo, cedia para que o Cristo interno pudesse regular o seu comportamento. Quando ele chega em Jerusalém e vai enfrentar aquilo que ele mesmo tinha criado do ponto de vista egóico, a perseguição aos cristãos, e ele sofre essa perseguição e experimenta o sofrimento, ele haverá de dizer, escarrai-me, cuspi-me em mim, açoitai-me, porque eu já construí um santuário íntimo, intangível às vossas mãos, no qual Cristo há de reinar para sempre. Era, portanto, essa dimensão mais profunda da qual ele se reportava, falando para as pessoas, que sustentava o ego. Então, se a nossa personalidade, como diz Fenelon, ela não se apequenar para as proporções do necessário, em relação ao nosso eu interior, ao espírito que somos, nós estaremos perdidos do amor, nós estaremos desconectados da nossa vocação. O ego não é mau, o ego é apenas uma estrutura da psique que se forma quando nós somos criados para cada encarnação e vai comandando a nossa vida psicológica. O ego não é mau, mas o ego por si só, ele não é forte. Ele não consegue colocar-se no mundo de uma forma adequada, salvo se ele mergulha nas suas entranhas. E todos nós, eu quero dar essa boa notícia, temos esse vínculo. Porque a gente olha isso de uma forma teórica e diz assim, quando eu vou fazer isso? Só quando eu for um Paulo de Tarso? Não. Todos nós temos momentos no qual essa dimensão crística, ela comparece no movimento de iluminação. Quando alguém te bate a face, é o ego. Oferecer a outra é a dimensão do Deus interno, do Cristo interior. Às vezes nós conseguimos fazer isso, mas logo o ego toma as rédeas e a gente volta sem conseguir manter aquele comportamento usual. Mas em quantas circunstâncias, nós mesmos, puxa, mas eu fui capaz de fazer isso, e foi. Foi um momento de iluminação, onde você teve uma ideia brilhante, onde você teve uma fala adequada, onde você teve um gesto absolutamente adequado, incomparável. Naquele momento foi a outra face, a face que está além do ego. Mas, ato contínuo, você não consegue sustentar, porque você ainda não é um espírito superior. Você é um espírito habitante do planeta de provas e expiações, cujo processo evolutivo está ainda na direção da morte simbólica do ego. Quando os orientais dizem que o ego morre, eles falam exatamente que quando o Cristo interno se apropria de uma certa forma do ego, o ego apenas diz sim e o Cristo interno se posiciona. Deles nós temos apenas exemplo, a figura de Jesus, que matou o ego, porque ele superava as dimensões da personalidade para fazer a vontade do Pai plenamente. Mas quantas vezes você levanta à noite para atender o teu filho, sem contabilizar horas, e levanta superando o cansaço, e levanta, muito embora fosse uma pessoa muito sonolenta, levanta porque o filho está precisando. E você faz o atendimento do filho com graça, com desvelo. Isso é uma atitude do Cristo interno. Você não está egoicamente atendendo o teu filho, porque egoicamente tu não levantava, você vai lá, agora é a sua vez, dizer para o parceiro, dê uma madeira para ele está chorando. Isso é uma briga de egos na cama para atender o filho que chora. Mas aquela pessoa que está embutida do seu Cristo interno, ela levanta, e levanta com cuidado, para que o filho não se assuste, para que o esposo ou a esposa não acorde, e vai atender a criança. E ela atende como nenhuma outra pessoa é capaz de fazer. Por quê? Porque a energia que ela transmite vem das suas entranhas.